isso aí. Muito bem, continuamos com a nossa noite do jeitinho que você gosta. E será que tem como ficar melhor? Tem. Porque, afinal, hoje é dia de Encontro de Sexta. Bonitinha, me conta uma coisa. Você gosta de poesia? E daquelas bem elaboradas, palavra por palavra? Esse bonitão faz isso como ninguém. Nasceu na Paraíba, escreveu um livro de poemas com ilustrações que fazem do livro uma linda obra de arte. Ele já publicou 13 títulos distribuídos dentre os gêneros poesia, conto, teatro, romance, fotografia, tentar me lembrar de alguma coisa. Bom, ele é publicitário, jornalista, está aqui para nos mostrar esse lindo trabalho. Raimundo Gadelha, boa noite, obrigado por ter vindo, meu velho. Não vai se levantar, vai, Raimundo, que precisa fazer isso. Dá um abraço. Obrigado, querido. Obrigado por ter vindo. Quer dizer, um livreiro e um rato de biblioteca, esse papo vai dar certo, com toda certeza, não é? 10 íntimos fragmentos do indecifrável mistério, escrevi para não errar. Então, e abre com um prefácio que fala um pouco sobre a missão de um poeta. Então, qual é a sua missão? Rony, eu acho que não é propriamente uma missão, porque ao poeta nós não poderíamos atribuir uma missão formal. É muito mais a natural necessidade de expressão que todo ser humano tem. Ao ser exposto a tantas divergências como o amor, a alegria, a tristeza, a mentira, a injustiça, nos dias de hoje a banalização da corrupção, as guerras, as desigualdades. Então ele, vivenciando tudo isso, não consegue conter a necessidade de dizer. E o faz, muitas vezes, de uma forma até quixotesca, acreditando que o trabalho da sua pena pode ter o dom de mudar o mundo. E assim ele escreve, 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 como se esse mundo ainda tivesse cura e a poesia, quem sabe, fosse um remédio possível. Eu ainda acredito que seja. Essa coisa dos quixotes da poesia ainda vai vingar. Eu acredito sinceramente nisso. Eu sou amante da poesia, gosto muito disso. Aprendi, norteei a minha vida com poesia. E acredito, sim, que há de chegar um momento em que essa egrégora de pessoas que adoram poesia como você e eu, como, sei lá, nosso diretor de imagens, que é poeta também, né? O Américo Bittar, que está nos vendo agora, está trabalhando com a gente agora, todos nós temos esse comprometimento. É simples, de mudar o mundo, ou na letra de uma canção, ou num, sei lá, num acróstico, não sei, num alexandrino, do decassílabo num livro impresso. Eu acho que essa não é missão, é um comprometimento. Um comprometimento. E se nós não conseguirmos mudar, com certeza uma coisa nós conseguimos, que também é muito importante. Quem sabe retardar os efeitos tão nocivos da forma como o mundo se encaminha, que muitas vezes gera essa minha postura que parece pessimista, mas não é. Porque se assim simplesmente fosse, eu não me entregaria às letras, às artes e principalmente à poesia. Você sabe, Raimundo, a gente gosta tanto de poesia aqui, que nós vamos estrear, esse é um segredo de Estado, ninguém está ouvindo a gente, eu posso contar só para você. Nós vamos estrear um quadro aqui no programa que vai ter como cerne, como base, a poesia. Maravilha. E eu acredito nisso como força mesmo. Acho que a força da palavra é muito, muito grande. Gigantesca até. O que eu estranhei, Raimundo, eu adoro brincar com as palavras e gosto de títulos interessantes. Por que a escolha desse título? Esse título, ele surgiu
no final de todo o trabalho. Mas ele faz parte já de uma linha de títulos muito longos e até um pouco enigmáticos que eu tenho. O primeiro livro que eu publiquei, logo que voltei do Japão, onde eu morei 3 anos, é um estreito chamado Horizonte. Que em japonês seria Suihei Sen Toyu Nano Kaikyo. Tá? É um estreito chamado Horizonte, é um livro bilíngue, um livro de tankas. Depois veio Em Algum Lugar Dentro de Você Mesmo. Depois tivemos o romance, que eu até estou deixando um exemplar aqui para você. Obrigado, querido. Que é Em Algum Lugar do Horizonte. Então são sempre títulos longos e que buscam já despertar um pouco da curiosidade do leitor no próprio título. Então esse livro é composto de 10 poemas. 10? São 10 únicos poemas bem longos. E tem a cara... Daí o nome, né? 10 íntimos fragmentos do indecifrável mistério. Exatamente. E a partir do segundo, todos remetem aos anteriores. Sei. Como se fosse um exercício com as palavras. Então, é uma visão que eu considero, até porque não poderia ser diferente, porque eu não entendo nada de física, eu não entendo nada de qualquer outra coisa que não esteja ligada às palavras, ao mundo dos livros, seja como escritor, seja como editor. Então, é uma visão filosófica e também existencialista do que seja a vida, do que seja a nossa permanência, embora efêmera, por aqui. Então, são os 10 íntimos fragmentos do indecifrável mistério, no caso, a vida, como algo que nós não conseguimos entender com a clareza que gostaríamos de ter. Você está falando com o ex-beatnik. Existencialista durante muito tempo na minha vida. Bom, as estrofes, elas na verdade se combinam com as ilustrações. Eu queria até mostrar as fotos aí que nós temos, né, ilustrações. Eu não sei, na sua opinião, a imagem também pode ser considerada um poema, vamos dizer assim, poema visual. Olha que coisa impressionante, Raimundo, olha isso aí. Não, com certeza. Eu me considero assim um felizardo, porque esse livro teve um resultado final que ultrapassou, superou as minhas melhores expectativas. Eu não conhecia, nunca tinha visto esse ilustrador, que hoje é um grande amigo meu. Ele se chama Sérgio Gomes. E por meio de um amigo comum, que também é autor do nosso selo editorial, que é o Frederico Pernambucano de Melo, que nós lançamos um livro recentemente dele, maravilhoso, que se chama Estrelas de Couro, a Estética do Cangaço. E o Frederico, sabendo que eu estava buscando um ilustrador para esse meu novo trabalho, perguntou se eu não gostaria de conhecer as ilustrações do Sérgio Gomes. Eu fiquei encantado e começamos a trocar e-mails. O livro foi todo feito à distância, as ilustrações. Ah, que interessante. E tem um viés surrealista, uma coisa muito legal. Eu costumo dizer, e não tô fazendo favor nenhum a ele, de maneira nenhuma, que as ilustrações deles, ele conseguiu fazer a partir do meu texto, os maravilhosos poemas visuais. Eu não duvido que ele tenha curtido mais ilustrar o livro do que eu quando escrevi. Houve uma liga muito boa, muito maravilhosa. Eu fiquei muito feliz com o resultado. Olha, Raimundo, eu acho que todos nós, todo mundo tem um artista adormecido dentro, né, da gente. Mas inspiração é uma coisa que vai e vem, a gente não... É como montanha-russa. Como é que você se inspirou para a composição desses poemas? É um processo que, desde os 13, 14 anos, isso se repete. Sempre que eu estou, assim, sobre alguma situação de pressão, eu recorro à poesia, como se a poesia me renovasse, ou me purificasse, ou me devolvesse mais inteiro à realidade. Então, nesses últimos 4 anos, eu enfrentei assim, os períodos muito conturbados, adquirindo uma nova empresa, outros selos editoriais, trabalhando muito, uma carga de trabalho realmente excessiva. Então chegava uma hora que você diz, não, eu tenho que fazer uma coisa
boa, maravilhosa, que realmente me distancia um pouco, digamos, desse foco que está, de uma certa forma, sendo muito duro. Aí eu recorro à literatura, seja a poesia ou a prosa. E isso dá muito resultado. Da mesma forma, quando as ideias para a arte não vêm com a facilidade que nós gostaríamos, aí eu mergulho de cabeça no trabalho. Então eu tenho essa dicotomia, essa dualidade que é extremamente salvadora, extremamente positiva. Olha, eu vou te fazer uma pergunta. Seu trabalho é impecável, irrepreensível como escritor. E eu fiz essa mesma pergunta para Lígia Fagundes Teles, quando ela esteve aqui no nosso programa. Sou fã dela, adoroso. Grande escritor. Também acho. Eu tinha acabado de ler A Disciplina do Amor. Acho uma coisa até meio autobiográfica, contos, como ela faz muito bem, mas curtos. Eu fiz uma pergunta para ela e eu vou repetir hoje. Quais são os seus escritores prediletos? São muitos, mas vamos dividir aí sintetizar. Em dois blocos. Na prosa, eu citaria Graciliano Ramos. Perfeito. Tá? Guimarães Rosa. Maravilha. Tá? Érico Veríssimo. Também. Gosto muito. Estou relendo O Tempo e o Vento, sabia? O Tempo e o Vento. Estou relendo, que coisa engraçada. E, para mim, que eu tive a minha infância e adolescência lendo e me encantando com um grande contador de histórias que é Jorge Amado. Certo. Tá? Na poesia, tá? Augusto dos Anjos. Sim. Gregório de Matos Guerra, A Boca Maldita do Inferno. É verdade. Patativa do Assaré, maravilhoso. Também. Tá? Semi-analfabeto, autodidata, um grande poeta popular. Impossível não mencionar Manuel Bandeira, sim. Carlos Drummond de Andrade e dos mais recentes, Manuel de Barros, com o seu experimentalismo, a sua poesia mais voltada à natureza e à simplicidade. Eu vou inserir aí uma pessoa que eu tenho paixão, trabalho que me apaixonou a vida inteira, Cecília Meirelles. Maravilha. Cecília Meirelles, é a grande paixão que eu tenho. Acho que já li tudo que ela escreveu. Bom, você já publicou mais de 10 títulos, né? Acho que 15, exatamente. 15. Bom, a Bonitinho e o Bonitão que estão em casa agora nos assistindo, certamente gostariam de saber o caminho das pedras. Eu acho que ele não é muito difícil de ser descoberto. Talvez ele seja mais difícil de ser percorrido. Eu acho que há que se ler bastante, bons autores, e principalmente exercitar constantemente o ato de escrever. Sim. Que a gente aprende mesmo a escrever praticando a escrita. E é muito comum aqueles que se dedicam à literatura destruir muita coisa do que escreve, rasgar, até mesmo porque eu acho que é um senso de autocrítica que nós devemos ter. Nós não devemos de maneira nenhuma acreditar que tudo que a gente produz é bom, é quase que o contrário. Raramente a gente produz coisas realmente boas. Você não encontra a pérola em todas as ostras, né? Eu sei, mas muitas vezes esse exagero da autocrítica extrapola até o razoável. Eu acho que tem coisas muito bonitas que foram desprezadas pelos seus autores e que hoje elas são reconhecidas como obras-primas. Acontece. Depois que eles ficam bem famosos, né? Bom, de acordo com o seu prefácio, as cidades de Raimundo Gadelha, descritas no seu poema, são misteriosas, vivem dentro dele e por elas deixa-se engolir. Então a gente pode dizer que a obra é, vou chutar o que eu fiz com a Lígia, hein? Autobiográfica? Eu acho que tudo o que nós fazemos, tudo, absolutamente tudo, e em todos os setores, tá? Seja no campo profissional, seja no campo artístico, seja no campo científico, tudo que nós fazemos traz um pouco daquilo que nós somos. Concordo. Então, é impossível se escrever um livro sem colocar
muito de tudo o que você é, de tudo o que você viveu, de tudo o que você um dia foi. O meu livro está repleto de referências à infância, às cidades em que eu morei, aos sítios dos avós, açudes, lagoas, pequenas ruas, pequenos lugarejos, as mudanças feitas em cima de um caminhão, levando os terens. Então tudo isso fica gravado, até com um certo carinho. Agora, a partir de fatos biográficos, o que é que o escritor tende a fazer e sempre faz? É fantasiar, ficcionar, inventar, exagerar, lapidar a ideia inicial, que muitas vezes é um fato e não uma simples ideia, e a partir daí ele constrói uma obra que é, digamos, metade do que ele foi ou é, e metade do que ele conseguiu inventar. Isso eu concordo literalmente contigo. Agora, vamos mudar esse rumo, né, do artista, do escritor, do poeta para o editor. E o editor, certamente, ele tem um feeling, ou tem não sei, o feeling talvez seja essa. Eu não gosto muito desses anglicanismos, desses galicismos, mas feeling ficou. Você tem essa história que diz que chega em você e você imagina se a obra vai ter sucesso ou não? Existe algum critério para uma boa publicação dar certo? Eu acho que qualquer obra de arte, ela tem que ter uma coisa que nós chamamos, de uma forma mais simplista, de conteúdo, de qualidade. Eu iria um pouco além, dizendo quando ela tem alma, verdadeiramente. Quando nós pegamos um bom texto, que tem, como no Nordeste costumamos dizer, substância, logo nós deixamos de ser meros pareceristas ou pessoas que estão analisando aquele texto para virarmos cúmplices. Nós somos visgados pela obra. Agora, há casos em que os escritores, alguns escritores já de peso, de certa notoriedade, apresentam alguma obra e ela não toca, ela não lhe diz nada, ela não lhe sacode. Eu acho que quando a gente pega um texto de um jovem, não tem felicidade maior para mim enquanto editor. É pegar um texto, seja prosa ou poesia, de um poeta jovem, inteiramente desconhecido, e eu bater a mão na mesa e dizer, isso aqui, independente de vender ou não, eu vou publicar, porque isso aqui merece. Então, o texto pegou, como se fosse um anzol, visgou o editor e conseguiu o comprometimento. Isso é da maior importância, isso é imprescindível. Olha, eu vou dizer uma coisa agora, até fora completamente da entrevista, e já te agradecendo muito, Raimundo, por estar conosco aqui. Vamos mostrar mais uma vez a capa do livro do Raimundo Gadelha, por favor. Olha o nome dele, 10 íntimos fragmentos do indecifrável mistério, que este autor, editor, Raimundo Gadelha, escreveu. Então, eu quero só lembrar a você o seguinte, às vezes eu me sinto muito feliz, estava conversando comigo agora, eu agradeço sinceramente em poder hoje realizar esse tipo de sonho, porque isso é um sonho. Raimundo, a gente não consegue esse espaço mais na televisão brasileira, de você falar sobre literatura, de você falar sobre prosa e sobre poesia, né, com o autor, com o editor, não há espaço mais para isso. O imediatismo doentio da audiência desqualificada, essas bobagens escatológicas e pornográficas que a gente vê na televisão, que me enchem de pavor, de repente eu me vingo em você. Sabe? Não está no ter saído da pauta, sair de tudo, mas olha, conversar com você foi um grande prazer em função disso. Deu poder me realizar e me vingar através da poesia
através da literatura, de uma coisa que eu sempre sonhei fazer e que nunca consegui. Esse papo, uma coisa simplista, como você falou. Muito obrigado. E eu diria, só corroborando com suas palavras, que eu acho sua ideia, a sua forma de pensar magnífica, e lhe dou os parabéns, com sinceridade, mas me lembra e me remete quando eu estava em 1989, já há muito tempo. A Coreia nem sonhava em ser o que é hoje, e é porque investiu em educação, pesadamente, disse que em 20 anos iria investir em educação para mudar radicalmente o país. Aquela época, eu fazendo uma volta pelo mundo como fotógrafo, eu fiquei espantado no quarto do hotel, 8h30 da noite, quando deveria estar aquele espaço, pelo conhecimento que eu tinha, deveria ser dedicado aos telejornais. Tá? 8h30 da noite, um programa com um pianista e um poeta declamando, tendo o piano, a música do piano ao fundo. Meia hora de programa de poesia no horário mais nobre da televisão. Então, um país que faz isso tem que mudar a sua história, né? Como a Coreia está mudando. Aí está. Então, mais uma vez, eu quero agradecer essa casa onde eu trabalho por me dar essa oportunidade também. Obrigado, Raimundo. E eu que agradeço a sua entrevista. Obrigado.